eleitor que galgou um novo patamar de cidadania, eu acho que está pronto para virar a página e deixar para trás esse capítulo aí do intervencionismo que gera essa coisa dolorosa que é perda de competitividade. Porque competitividade é uma plantinha muito frágil, que tem que ser regada todos os dias para que ela floresça. E aqui essa plantinha é maltratada, é pisada pelos coturnos da burocracia e da insensibilidade estatal. Agora, Flávio, eu preciso te fazer uma pergunta, porque assim, eu sou cristã e eu tenho uma preocupação muito grande que é com as pessoas que realmente não vão ter lugar no livre mercado, que são crianças que são abandonadas, que não têm como se sustentar, pessoas que não têm como trabalhar por deficiências físicas, deficiências mentais, pessoas que são abandonadas completamente pelas suas famílias. Eu acredito que é dever da sociedade amparar essas pessoas. É nosso dever moral estender a mão ao irmão que naquele momento, ou que de repente para a vida toda, não consegue se manter no mundo. Não tem como. Ou alguém que não teve aquela chance momentaneamente, mas que se a gente dá um empurrão, putz, aquela pessoa se desenvolve. Eu acho que é nosso dever fazer isso. Eu pratico isso. E eu quero saber qual é a sua opinião. Madeleine, qualquer pessoa que não seja um canalha se sensibiliza com o sofrimento de quem está, no sofrimento humano. Agora, existem dois tipos de crenças. Existem pessoas que acreditam que a resposta a isso é via caridade estatal. Não existe nada mais ineficiente. O Estado é ineficiente em tudo, e na caridade particularmente, né? E existe aqueles que acreditam que a maior força de inclusão é libertar o potencial de geração de riqueza. Quando começou o que se chama o capitalismo moderno, chamada Revolução Industrial, faz 250 anos, né, na Inglaterra, quando começou o primeiro tear mecânico, também foi na época da obra de Adam Smith, a humanidade lá na Inglaterra e no mundo todo tinha na média 90% de excluídos. Eram 90% das pessoas que eram miseráveis, analfabetos e viviam abaixo da linha da pobreza. Bastaram 250 anos de capitalismo moderno para que o processo de inclusão do livre mercado saísse de 90% de excluídos para 10% de excluídos. A humanidade teve 20 mil anos de inclusão pela caridade. Não estou falando mal da caridade, mas a caridade não tem a força de inclusão que o livre mercado tem. O que tem poder de inclusão realmente é libertar, porque o livre mercado, existem as pessoas que até reconhecem, existem os socialistas que, né, estão ficando para trás, são ideias já que ficaram realmente anacrônicas, né? Existem aqueles que o livre mercado é a melhor forma de gerar riqueza, mas que precisa existir Estado para distribuir. E existem aqueles realmente liberais como eu, que já entenderam que o livre mercado é não apenas a melhor forma de gerar riqueza, mas é também a forma mais justa e meritocrática de distribuí-las. Porque enquanto o livre mercado é a mão de Deus intercedendo a favor do mais talentoso, do mais trabalhador, do mais esforçado, essa burocracia que a gente vê, inclusive na área trabalhista, só desperta o oportunismo, ações trabalhistas artificiais, absurdas. A gente produzia, o ano passado, 3,5 milhões de ações trabalhistas. Eu estava conversando outro dia com o presidente de um grande banco internacional que depois de 100 anos está desistindo do Brasil. E ele me dizia que o novo CEO indiano, que assumiu a operação global, estava falando para ele quando viu a lista das operações deste banco, que a operação brasileira gerava 1% da receita mundial desse banco, mas produzia 97% das ações trabalhistas. Quando esse CEO indiano viu, falou, não, vamos fechar a operação brasileira. Então, esta
hiperregulação que leva à perda de competitividade e à pobreza. É lógico que existem os totalmente excluídos, né? Os exemplos vitoriosos de caridade, de apoio a essas pessoas, são todos da área privada também, né? Mas, tudo bem, se nós temos aí uma cultura de Estado, é lógico que na solução extrema do abandono, se na falta também da caridade estatal, porque não existe espaço para caridade privada, que não existe espaço para caridade privada. Agora eu quero lhe dar um exemplo, Madeleine. É o projeto talvez que mais me orgulha. Se chama o Pro Sertão. Eu acho que Deus me colocou aqui nesse planeta para fazer o Pro Sertão, que hoje, sabe que a nossa empresa tem múltiplas facetas. Nós somos o 15º maior empregador do Brasil, nós somos a maior empresa de moda do Brasil. Mas o Mark Twain dizia que os 2 dias mais importantes da sua vida, o escritor inglês, americano, os 2 dias mais importantes, primeiro foi o dia que você nasceu e depois o dia em que você descobriu o porquê. No primeiro eu não me lembro, que era muito pequeno, mas o dia que eu descobri por que é que Deus me pôs nesse planeta, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Foi em 2009, eu estava na Galícia, na região noroeste da Espanha, que é a região mais pobre da Espanha, muito parecida com o meu Nordeste. E tem como ponto de afinidade, de similaridade, uma incrível vocação têxtil, né? Como o Nordeste tem o DNA da mulher rendeira, da habilidade manual. Realmente é incrível como o nordestino é apto à indústria têxtil, que é uma bênção, porque todas as sociedades ricas passaram por uma etapa têxtil, né? Para depois galgar outros tipos de mão de obra. Mas quando eu vi a Galícia com a Espanha naquele momento, com 25% de desemprego, a Europa devastada pela crise econômica, isso foi logo depois da quebra do Lehman Brothers. Eu olhei e falei, nós vamos fazer isso no Nordeste, vamos transformar o Nordeste através disso. Aí outra coisa, uma característica da cadeia têxtil lá na Galícia, e lá eu aprendi, é pequenas oficinas de costura. Porque é na costura que estão 80% dos empregos da cadeia têxtil. Isso com 5% do investimento. Então, a atividade mais eficiente para gerar empregos com pouco capital. Sim. Você com 5% de investimento gera 80% das empregos. Eu falei, nós vamos fazer isso. Nessa época, a nossa fábrica de Natal era a maior fábrica de confecções do mundo. Tinha 20 mil funcionários, né? E nós começamos o programa que a gente chamou de Pro Sertão, né? O plano são 300 unidades. Cada unidade que abre, a gente já está na 60ª unidade. Até uma rede de televisão fez um programa de 15 minutos sobre, muito interessante, que eu recomendo. Uma cidade que há décadas não tinha uma carteira assinada. Essa reportagem, inclusive, cobriu a cidade de São José do Seridó, uma simpática cidade de talvez 10 mil habitantes, que há décadas, volto a dizer, toda a população vivia ou do Bolsa Família, ou do Fundo Rural, que é a aposentadoria, né, do município, e uma elite que eram cabides de emprego na prefeitura. Normalmente são duas famílias que se alternam e o candidato derrotado segura os cabides de emprego do o vitorioso, sustenta o derrotado para eles se alternando. Você imagina a autoestima de uma comunidade, de toda uma cidade com zero de produção, sustentada apenas pelo assistencialismo. Pois, Madeleine, quando chega a primeira oficina numa cidade como essa, de 50, 70 funcionários, é um efeito assim fertilizador, seminal. Você volta 6 meses depois, a cidade está transformada, até no sorriso no rosto das pessoas. Sabe, aquela pequena venda virou um mini supermercado, aparece um cabeleireiro, uma oficina de motocicleta. Os jegues que você via pela rua e as bicicletas agora são motos, começa a aparecer automóveis, né? É uma transformação via capitalismo, não é via assistencialismo, né? O assistencialismo deprime as pessoas, é lógico, né? Os totalmente excluídos, que não têm chance, tem que ter um amparo. Mas o
plano, como dizia Ronald Reagan, o melhor plano de assistencial que existe, você mede a eficiência de um plano assistencial, não como esse ciclo anterior fazia, crescendo, mais tantas pessoas no Bolsa Família, mais tantos milhões no Bolsa Família. Não. Um plano social bem sucedido é aquele que você pode dizer quantas pessoas saíram dele, não quantas entraram. É meio, às vezes eu fico pensando nisso, é meio como ter filhos, né? Ser mãe e ser pai. A gente sabe que está sendo bom o suficiente, quanto menos a gente é necessário, né? Exatamente. Quanto menos a gente está ali só por afeto. Uhum. Quanto mais você vai vendo que não há necessidade de você dar aquela ajuda, mais você vai vendo que está bem sucedido.